igreja. Então, vamos participar em nome de Jesus. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 2. Queria meditar com vocês aí, Mateus capítulo 2, tira só um pouquinho para mim, para baixo. Mateus capítulo 2. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 2. Quem encontrou e diz amém. Vamos ler esse texto aí, Mateus capítulo 2, vamos pegar do versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Você já começa prestando atenção nas cidades, são cidades diferentes. Embora estão todas no estado da Judeia, uma cidade chama Belém e a outra cidade chama Jerusalém. São cidades diferentes que estão no mesmo estado, tá? Então presta atenção porque já começa aí. Então, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, que é a capital, que é a cidade de Davi. Versículo 2. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém, porque os magos começaram a perguntar por aí, pelas ruas de Jerusalém: nasceu o rei, cadê, onde é que está esse rei? Quem é o nascido rei dos judeus? E essa pergunta, essa conversa acabou chegando no palácio do rei Herodes, e isso diz o versículo 3, a expressão que a atualizada usa é: alarmou-se o rei Herodes, quer dizer, ficou assustado, alarmado, nervoso. Gente, mas o que é isso, né? E também junto com o rei Herodes toda Jerusalém. Versículo 4. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. A palavra Cristo não é adjetivo, ela não é substantivo, ela é mais um adjetivo, não é o nome próprio de Jesus. Jesus não chama Cristo, Jesus é o Cristo, é diferente. Cristo é uma palavra grega que significa ungido, ungido. Quem é o ungido de Deus? A ungido de Deus é Jesus. Você é salvo como? Crendo que Jesus é o Cristo, é o ungido de Deus. Então, Cristo é um adjetivo que posteriormente se torna substantivo, é uma qualidade daquele que Deus enviou, no hebraico Messias, no grego Christos. E aí diz assim, eles falam, versículo 4, então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo, o enviado de Deus, o Messias no hebraico, o prometido, o Ben David, o filho de Davi, onde o Cristo deveria nascer. Então Herodes, quando ficou sabendo disso, convocou todos os estudiosos, escribas, doutores da lei, porque ele ficou preocupado e falou: onde que vai nascer? Tem essa profecia mesmo na Bíblia, na Torá? Tem? Aí o povo: não tem. E onde é que vai nascer? Onde a profecia aponta que o Cristo deveria nascer? Versículo 5: em Belém da Judeia, responderam eles. Eles quem? Os magos, os escribas, os doutores da lei, os sacerdotes, do versículo 4, responderam eles assim, olha, em Belém da Judeia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Aí os escribas do versículo 4 e sacerdotes, os conhecedores da profecia, citam Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Lá em Miqueias 5,2 está registrado assim, versículo 6: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo alguma menor entre as principais de Judá. Judá é o estado,
porque de ti sairá o guia, guia maiúsculo, nome próprio, o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Então, os escribas e sacerdotes citam Miqueias 5:2. Aí no versículo 7 está escrito: com isto, ouvindo isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera para eles lá no Oriente. Escuta, vem cá, porque essa consulta, ela fica mais ou menos uns 365 dias. A estadia dos magos aqui em Jerusalém é de mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos. Não é um negócio que ele chega aqui, aí fala, aí vai lá, não é assim. É mais ou menos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, essa conversa, essa falação. É claro que eles são magos do Oriente, eles se vestem diferente dos judeus ali, eles não são com a mesma roupa, falam outro idioma, então é perceptível no meio dos judeus esses magos, astrólogos orientais ali no meio deles. Aí no versículo 7, com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, porque Miqueias 5:2, aí capítulo 2, versículo 6 de Mateus, diz que era em Belém e não em Jerusalém. Por que Herodes não foi com eles? Porque essa viagem é uma viagem pobre. Herodes é um rei, ele não vai atrás de magos andrajosos, não é? Porque aqui tem uma coisa interessante, alguns não dos magos. Primeiro, não eram reis magos. Você está lendo o texto e em lugar nenhum diz que eles eram reis. Segundo, não eram 3 pessoas, eram magos, no plural, pode ser 2 ou 3 pontinhos, de 2 para frente, qualquer um é magos, é plural. Não são 3, 3 são os presentes que são dados, ouro, incenso e mirra, mas não são 3 magos, são 3 presentes que foram dados. Outra coisa, não se sabe o nome deles, negócio de Belquior, Gaspar e sei lá como é que chama o outro, Baltazar, não está na Bíblia, isso aí não é nome, não tem o nome desses magos, tá? Esses nomes foram criados pela tradição, se não tem revelado na Bíblia o nome deles. Bem provável que não tinha nada a ver com isso, eram orientais, não tinha esses nomes de Gaspar, o nome devia ser Xin, Xun, Shang, sei lá, alguma coisa desse tipo aí. Então, com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, outra coisa, em algumas traduções falam sábios, não é? É uma tradução pecadora, é uma tradução errada, é mago, não é sábio. É mago mesmo, é astrólogo, é quem consulta, está mais para Harry Potter do que para alguém sábio, né, que adquiriu sabedoria. Versículo 8: e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também ia adorá-lo. Na verdade, isso aqui era uma mentira de Herodes. Herodes não queria adorar coisa nenhuma. Herodes queria matar. Só que ele sabia que talvez esses magos poderiam não voltar. Então ele já queria ter uma noção mais ou menos de quantos anos esse menino, tal rei dos judeus, estaria nesse momento aqui. Aí os magos falam: olha, deve estar mais ou menos do tempo que a gente está andando, do tempo que nós vimos a estrela, deve ter mais ou menos aí uns 2 anos, né? Versículo 9: depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, e entrando na casa, presta atenção, geralmente você vê um presépiozinho assim, os magos chegando e Jesus na manjedoura, dentro do estábulo. Quem viu Jesus no estábulo foram os pastores, é o que está registrado lá em Lucas. Os magos viram Jesus já em uma casa,
Jesus já estava com aproximadamente 2 anos de vida. E aí o versículo diz aqui no versículo 11, olha, entraram na casa, viram o menino com Maria sua mãe. O menino não estava enrolado em nada, não estava em manjedoura mais. Quem viu o menino enrolado em panos na manjedoura foram os pastores, não os magos. São 2 episódios totalmente diferentes um do outro, uma distância pequena aí de uns 700 dias, né, de um do outro. Se você pegar aí, por exemplo, em Lucas, capítulo de número 1, Lucas, aí você vai ver, quer ver? Predito o nascimento de Jesus, o nascimento de Jesus no capítulo 2, aí você vai ver no versículo 8, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite, e o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, capítulo 2, versículo 9, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu, aí ó, agora, nasceu hoje, que hora? Agora, pouca hora, hoje, menos de 24 horas, vos nasceu na cidade de Davi, Belém, não Jerusalém, o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, achando Maria e José e a criança deitado na manjedoura, e vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos que ouviram se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciados. Volta lá para Mateus 2 de novo. Então, quem viu Jesus na manjedoura, enrolado nos fachos, no dia que nasceu, foram os pastores. Os magos viram Jesus numa casa, com aproximadamente 2 anos, e aí o versículo 10 do capítulo 2 de Mateus diz: e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se o adoraram. Olha, eles já tiveram a percepção de que se tratava de uma divindade mesmo, de que ali era o Filho de Deus mesmo. Eles adoram Ele, e abrindo os tesouros, entregaram-lhe suas ofertas de ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência. Olha aí, agora Deus está falando com eles, porque é por divina advertência, quer dizer, o próprio Deus está dando para eles uma palavra. E diz o versículo 12: sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, porque eles são tão inocentes que eles iam voltar para Herodes de novo, para contar onde o menino estava morando. Aí o Senhor dá a eles um sonho, e eles regressaram por outro caminho à sua terra. Essa história é uma história supimpa, difícil às vezes de entender, porque aqui está acontecendo um negócio assim fora do comum. Bom, vamos pensar algumas coisas. Sobre os magos, eu disse para vocês, eles eram astrólogos, praticavam uma fé em consultar os astros. Geralmente os astrólogos na Bíblia são assim proibidos, né? A Bíblia proíbe isso. Você vai ver isso em Números, você vai ver isso em Reis, você vai ver isso em Êxodo, você vai ver num tanto de lugar, Deuteronômio, Levítico, em Isaías, Deus proibindo mesmo a consulta dos corpos celestiais. São simplesmente corpos celestiais, são astros.
A Bíblia fala em 2 Reis que o rei Manassés, ele adorava todos os exércitos celestiais, o que a Bíblia proíbe. Mas quando você lê a Bíblia, por exemplo, Isaías, você vai ver Isaías 40, 26, que todo o exército celestial serve ao Senhor. Tudo isso Deus chama pelo nome, tudo isso Deus dá ordem, vai para cá, vem para lá, para de piscar, some, e essas coisas, embora são mortas, obedecem a Deus. Então nós não devemos adorar essas coisas de forma alguma. Posso ouvir um amém? E isso não orienta a cor da sua roupa, o negócio que você vai fazer, isso não orienta nada. São simplesmente corpos celestiais que foram criados por Deus em Gênesis 1. Deus criou o céu, aí depois Deus cria o sol, Deus cria a lua, Deus cria as estrelas, dá ordem para eles, não é? Então essas coisas são corpos celestiais que estão aí espalhados em toda essa abóboda celestial. Mas a Bíblia diz que os magos no Oriente, e é sobre isso que eu queria falar, não de forma teológica, né? Não de forma teológica, mas de uma forma de aplicação, os magos viram uma estrela e entenderam que essa estrela se tratava de uma profecia. Aí surge aquela pergunta: quando é que esse povo teve esse discernimento? Uma coisa que é provável é que lá em Daniel, no capítulo 1, versículo 20, diz que Daniel foi achado entre todos os sábios da Babilônia, o mais sábio. Ele foi assim, de Deus inspirado. Teve um momento lá que o rei teve um sonho e não contou para ninguém, queria que o povo adivinhasse o sonho, e aí ninguém conseguia, e Deus revelou para Daniel direitinho. O entendimento que se tem é que esse povo começou a ver em Daniel algo diferente. Aí você vai ter, por exemplo, Daniel 9:25, onde Daniel solta uma profecia que depois de 7 semanas e depois 42 semanas virá o Messias, virá aquele que vai mudar tudo. Aí parece que esse povo começou a ter um entendimento de que havia uma profecia, de que o Filho de Deus se encarnaria e ele viria e nasceria entre os judeus, o Salvador do mundo nasceria. Parece que daí para frente, é uma especulação, daí para frente parece que começaram então a estudar, um grupo de magos começaram a estudar sobre essas revelações bíblicas relacionadas a Israel. E aí nós temos no capítulo 2, 4 versículos que falam da estrela que apareceu. E essa estrela aparece com um único objetivo. Essa estrela pode ser, e eu acredito que seja, só mesmo uma direção que Deus estava dando para eles. Vamos esquecer a questão da astrologia, vamos esquecer a questão do ser proibido. Apareceu uma luz lá no Oriente, no meio dos magos que estavam praticando coisas que Deus abominava. Apareceu uma luz. E aqui que eu queria começar a falar com vocês isso. Deus enviou uma luz para aquele pessoal que estava vivendo em trevas. Meus irmãos, Deus faz isso até hoje. Deus abre os olhos daqueles que estão vivendo em trevas. Se a gente for ouvir os testemunhos das pessoas que se converteram a Jesus, a gente vai ter testemunhos dos mais assim assustadores possível. Porque Deus, Ele tem um meio, Ele tem um amor, Ele tem uma forma de falar com as pessoas que nem a gente consegue assim aceitar. Às vezes o camarada está lá no meio do pecado, lá no meio do mal, e lá no meio desse lamaçal, Deus, assim eu não sei, aparece uma luz, Deus envia uma direção, Deus mostra para eles: olha, está errado, sai daí, me segue. E foi isso que Deus fez com esses magos. Presta atenção, esses caras, eles não andaram uma semana de carro, eles não saíram daqui para ir num centro de adoração de carro com ar-condicionado, eles andaram algo em torno de 2 anos. Esses caras largaram tudo, porque ninguém aqui, eu acho que ninguém aqui consegue se ausentar de suas atividades 2 anos, 2 anos para ir. Então o que eu estou querendo dizer? E essa luz, essa direção convenceu eles. Eu já li alguns livros de pessoas que são
lá do islamismo, e que se converteram a Jesus, e que foram perseguidos, alguns até assassinados, mas quando vão perguntar como que você converteu a Jesus, se você nem ouve falar de Jesus, aí os testemunhos são, um homem, isso para nós aqui é muito simples, porque nós conhecemos Jesus, o Brasil é um país cristão, pode não ser um país praticante do cristianismo, mas é um país cristão, todo mundo sabe que Maria é mãe de Jesus e tal, todo mundo sabe dessas coisas, mas lá no Oriente Médio não, e eles dizem, um homem com as mãos furadas apareceu para mim e disse isso, isso e isso, e desde o dia que esse homem apareceu, eu parei de adorar isso e aquilo outro. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Para esses magos, apareceu uma luz, apareceu uma estrela. E essa estrela começou a dar para eles a direção. Veja no versículo de número 2. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Interrogação. Olha a continuação. Porque vimos a sua estrela. Onde? Lá no Oriente. A estrela apareceu para a gente, quer dizer, uma direção, uma luz, um entendimento, algo muito forte apareceu para a gente lá no Oriente, e mesmo sem saber nada, nós viemos aqui, de lá até aqui, para adorá-lo, nós queremos adorá-lo, nós saímos de lado, é assim que muitas vezes acontece, pessoa vem para a igreja, quem te chamou? Ninguém, cara. Estava lá, e aí de noite, tomando umas cachaça, aí eu estava lá, aí me veio aquele negócio, aí eu lembrei, aí eu vi um folheto, aí eu chupei uma bala, tinha um papel escrito, aí eu tive um sonho. Quem já ouviu gente se converter com essas coisas? Não é assim? Aconteceu isso, eu senti uma tristeza, me deu uma inquietação, me deu uma vontade, aí apareceu uma estrela para os caras lá no Oriente, os caras estão lá, todo pintado, todo esquisito, consultando a casa de não sei o que, de Saturno, não sei o que lá, o anel de não sei onde, e de repente aparece uma estrela, e o legal, ela fala com eles, ela comunica com eles, é claro que isso é Deus, amém irmãos, não é para adorar as estrelas não, amém irmãos, amém, amém, mas Deus manifestou para eles, e eles, olha, aquela estrela disse algo para eles, tipo assim, olha, para os pastores apareceu anjos, quem sabe foi um anjo que apareceu brilhando para eles, e eles não souberam explicar e falaram uma estrela. Você que está me assistindo agora pelo canal da igreja, quem sabe uma estrela está aparecendo para você, uma luz, né, uma direção, um calor, uma inquietação, e está te chamando para vir para Jesus. Quem sabe você está aqui hoje assistindo o culto, veio aqui porque sua namorada, porque seu pai falou, você nem está querendo, esse pastor chato de máscara, isso já é uma estrela te chamando para adorar Jesus. Mas agora no versículo de número 2 diz que eles começam a falar, olha, vimos a sua estrela e de lá saímos para vir aqui, estamos andando já tem uma pá de tempo. Agora, se você prestar atenção no versículo 3, 4, 5, 6, a estrela some. Eles perdem a estrela. E isso aqui é algo muito forte que acontece. Porque tem muita gente igual os magos do Oriente. Começaram bem, pararam de beber, pararam de fumar, pararam de mentir. Mas parece que vai na casa de um tal de Herodes e junta lá com os escribas e fariseus, e esse povo consegue apagar a estrela, apagar a luz, tirar o calor da pessoa. Você conhece alguém que estava bem na caminhada? Que estava servindo a Deus, que estava vindo para a igreja, que tinha comprado Bíblia, mas parece que encontra, aqui ó, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes. Aparece na vida da pessoa um alarmado rei Herodes, alguém que parece que vem só para apagar a estrela, só para apagar aquela voz, só para apagar o calor que o Espírito Santo está colocando, só para apagar aquela fé. É uma crítica, é alguém chamando a pessoa para voltar de novo às práticas que outrora eram praticadas, é alguém com um tipo de palavra de zombaria. Esse personagem é Herodes na vida de muita gente que está procurando Jesus. Você conhece alguém que parou de servir a Jesus porque um Herodes entrou na vida dele? Eu conheço um caminhão.
Estava muito bem, até apareceu o diabo de um Herodes alarmado. Você está indo para a igreja? Você é doido? Você é o quê? Você é besta, moço? Ah, não, crente é bicho. Você mudou para a lei dos crentes e não sei o quê. Herodes, alarmado, falando, fazendo reunião, versículo 4, convocando todos os principais sacerdotes e escribas. Fez reunião. Eu já vi de gente que, quando converte, a família que nunca deu bola, faz reunião. Não pode, está tudo, não sei o quê. E aí e apaga aquela estrela, aquela luz, aquela direção que Deus estava dando. Estava até bonito de se ver. Mas aí aparece um Herodes alarmado para tirar a pessoa do caminho de Deus. Mas olha que legal. Mesmo tendo essa vontade, mesmo esse calor, vocês estão entendendo a estrela aqui não como objeto para adorar, amém? Eu estou falando como uma direção, como uma inquietação, como um formigamento, como algo lá na consciência. Deus diz, essa estrela para mim aqui que eu estou usando é isso, que fala, vem, sai dessa vida. Mas mesmo com isso tudo, presta atenção, só a Bíblia tem a direção correta. Porque eles vão seguindo uma estrela que some quando eles chegam na casa de Herodes, mas o negócio era em Belém, e eles chegaram em Jerusalém, quase que acertou, mas errou, até que o Herodes, e aqui ele vai fazer um papel legal, chama o pessoal e pergunta, onde que está escrito, versículo 5, eles, olha, em Belém da Judéia responderam, porque assim está escrito. E eles vão citar um texto bíblico, Miqueias capítulo 5, versículo 2. Põe para mim ali Miqueias 5, 2, para a gente ver o que está escrito lá em Miqueias 5, 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quando esse texto é citado, a Bíblia diz que, versículo 7, Herodes fala, vai procurar onde ele nasceu. Agora presta atenção no detalhe, versículo 7. Com isso Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto tempo em que a estrela aparecera. Escuta, quando foi que essa estrela apareceu? Escuta, quando foi que você começou a entender que você começou a ficar desconfortado nessas coisas que o mundo oferece? Quando foi que essa estrela, essa luz, esse calor começou a brilhar, esquentar seu coração pelas coisas de Deus? É o que Herodes está perguntando. Aí, presta atenção, versículo 9, como é que faz, olha aqui, como é que faz para tornar brilhar, como é que faz para tornar aquecer? Depois de ouvirem o rei, partiram, quer dizer, saíram de perto do rei Herodes. Não tem como a estrela, a direção de Deus, o calor, o amor de Deus continuar queimando o seu coração, se você estiver ainda na companhia de Herodes, pessoa que só te tira da presença de Deus, pessoa que só te zomba, é desleal às vezes demais. Herodes tem muito argumento para desfriar a sua fé, mas no momento que eles distanciam de Herodes, versículo 9, eis que a estrela que viram no oriente os precedia. A estrela apareceu de novo. Foi só sair fora de Herodes, a estrela brilha de novo. E é tão legal que o versículo 10 diz assim, ó, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Por quê? Porque aquela estrela, aquele calor, essa vontade voltou de novo. Mas como que essa vontade voltou para eles? Quando eles afastam de Herodes, quando eles tomam distância de Herodes. Herodes aqui representa tudo que mata a sua fé, tudo que quer te tirar da presença de Deus, tudo que quer te mostrar o pior lado das pessoas. Herodes aqui representa aquilo que não tem nenhum tipo de firmeza, que não te dá nenhum tipo de convicção, antes, pelo contrário, mata a sua fé. E a Bíblia diz que no momento que eles
apartam de Herodes, a estrela brilha de novo. E a estrela brilha de novo e os leva até o menino, Jesus. E o versículo 10 diz que eles ficaram felizes novamente, porque viram de novo a estrela que os estava conduzindo até Jesus. Muita gente deixou de seguir Jesus por causa dos Herodes da vida. Começa à vontade, até vem na igreja, até compra uma Bíblia, até participa, vem no estudo, vem na oração, vem no culto, vem de manhã, vai na escola bíblica. E daqui a pouco, cadê fulano? Você pode ter certeza, encontrou com um Herodes que mata a fé, que critica, que zomba, que aponta defeito, que fala mal. E essa direção, aqui fala estrela, só volta a brilhar de novo, quando afasta de Herodes. Afastou de Herodes, a estrela brilha de novo e conduz eles até Jesus. Para fechar, o versículo 12 termina assim de forma muito legal, porque agora eles encontram Jesus no versículo 11, prostram, adoram Jesus. Agora eles não estão mais adorando sol, estrela, eles estão adorando o próprio Jesus. E aí diz assim, versículo 12, finalzinho: e regressaram por outro caminho. Esse texto não podia fechar diferente. Quando a gente segue a direção que Deus está dando para a gente, de buscar o Senhor, a gente nunca mais volta pelo caminho que a gente veio. A vida muda, o caminho é diferente, a história é diferente. Não porque, olha, você não quer nem saber de Herodes, mas inclusive no versículo 12 diz que foi Deus que advertiu eles: não vai ver Herodes, porque é capaz, se você tornar a ver Herodes, ele mata a sua fé de novo. Então vai para o outro caminho. Voltou, o texto é lindo, e voltou e regressaram por outro caminho. Eles não vieram pelo mesmo caminho que vieram, eles não foram mais para Herodes. Escuta, não deixe os Herodes alarmados matar a sua fé, não. Tem muita gente hoje que era para estar assim sendo usada por Deus no louvor, na pregação, sendo uma bênção na igreja, mas aí aparece um Herodes para dar uma crítica. Você canta é assim, né? Porque eu vi você cantando lá, você erra muito no seu português. Isso é Herodes. Porque eu acho que você quer aparecer. Você mata a fé do outro. Porque você é isso, porque você é aquilo, porque é isso, porque é aquilo. Isso são os Herodes que às vezes estão dentro da igreja. Tem uns Herodes de fora, que aí a pessoa vem matar a fé do outro. Ao invés de alegrar, de jogar para cima, a pessoa acaba fazendo o quê? Jogando o outro para baixo. E aí a estrela apaga. A direção que a pessoa estava seguindo para servir a Deus some, esfria. Apagar aqui é esfriar. E quando é que essa estrela brilhou de novo? Depois que largaram Herodes, aí de novo a estrela apareceu, de novo a estrela conduziu, a estrela parou na casa onde Jesus estava. Aí eles ficaram alegres, aí no versículo de número 10, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Ficaram felizes porque aquele calor, aquela vontade de servir a Deus voltou de novo para o coração deles. E aí eles conseguem encontrar, eles adoram, eles se prostram, eles dão uma oferta, eles ficam jubilosos. E o legal é que depois de tudo isso, Deus ainda fala com eles. Quem sabe que você está me assistindo aqui hoje, pela televisão, pela internet, aí, ou está aqui no culto hoje, quem sabe algum Herodes alarmado está matando sua fé? Poxa, você servia a Deus com tanta alegria, você estava num projeto de ler a Bíblia, você estava orando, senhor. Aí aparece um Herodes para matar sua fé, para criticar o que você está fazendo, para tirar você do rumo. Sabe quanto que esse calor volta de novo? Quando você aparta desses Herodes, quando você toma distância, não, para lá ou para cá. Eu lembro de uma vez, muito tempo atrás, tinha chegado em Montalvânia, estava recente, e tinha um irmão que havia convertido, e a gente estava lá, tem a Praça Cristo Rei, estava sentado na Praça Cristo Rei, e esse cara,
esse irmão da igreja chegou e sentou comigo, ficou conversando. E esse irmão que estava conversando comigo era convertido, mas era antes de ser convertido, era membro assíduo do boteco de um cara lá. Mas bebia lá, que caía, e quando o cara ia fechar o boteco, o cara pegava ele pelo fundo das calças, botava lá fora e fechava o boteco, porque ele era o primeiro que chegava e o último que saía. Casamento lá nas cucuias, acabado, arrebentado tudo, financeiro um lixo, bebendo para fazer vexame. E eu estou lá sentado na praça, esse irmão chegou, sentou, a gente numa prosa legal, e chegou o dono do boteco, que era ali perto da praça, e começou a puxar assunto com esse irmão, e eu sentado do lado. Aí o irmão foi e falou: esse aqui é o pastor da igreja, chegou aqui tem pouco tempo. Aí o cara falou assim: isso aí é o ladrão que tirou você fez sua lavagem cerebral na sua cabeça. Quando ele falou aquilo, eu era mais novo, mais sangue quente nas ventas, era rapidinho a resposta vinha, o zóio envermelhava rapidinho. Eu falei: um ladrão? Ladrão, então, de ladrão para ladrão, o prejuízo está aí para você, né? Porque quando ele estava lá no seu boteco, bebendo cachaça, acabando com a vida dele, e você, depois de fechar o boteco, pegava ele pelo fundo das calças, colocava lá fora e fechava a porta do boteco. Então eu sou o ladrão. O casamento dele está arrumado, ele está trabalhando, está limpinho, não está bebendo mais, está uma bênção. Pergunta para a mulher dele quem é o ladrão, né? Seus Herodes, se eu não tivesse ali para bater de frente, tem muito tempo isso, eu não lembro direitinho o que eu falei, mas se eu não tivesse ali para retrucar, tinha matado a fé do cara. Aí o cara já ia: é verdade, eu tenho que dar, né, dízimo, né? Eu falei: na igreja ele deixa o dízimo, no seu boteco ele deixava tudo. Pergunta o que ele tem mais agora, ou se tem mais na época que estava lá membro do seu boteco. Herodes. Eu lembro de uma outra situação, quando aconteceu em Buritizeiro. Fizemos um culto, eu fui fazer um trabalho que chamava Vila das Palhas, um lugar lá em Buritizeiro, acho que nem tem isso mais hoje lá. Comecei a pregar lá no meio desse mato lá e tal, e pregando lá, e converteu uma turma. Eu lembro que o rapaz chamava William. Esse William também converteu, morava nas casas de palha, pobreza mesmo, trem de pobre mesmo. Cachaçaiada, pobrezaiada, e eu pregando lá nesse trem. Começamos a fazer um culto debaixo de um pé de piqui. Domingo, 3 horas da tarde, eu ia para lá, Lucilene, Robson, Helder, tocar violão e pregar, expulsar demônio, nem fazendo esses cultos lá debaixo do pé de piqui lá, na Vila das Palhas. Converteu o William, rapaz assim de uns 17, 18 anos, mais ou menos, grandão, espichadão. E a mãe dele apelou com aquilo, achou ruim dele ter convertido, o cara todo cachaceiro, todo bagunçado. E um dia, a gente estava num culto lá, e o pastor Pedro o pastor Pedro, vocês conhecem ele, meu pastor, né? Ele não é muito certo da cabeça em algumas coisas que fala, não. E a mulher falou assim, foi lá chamar o filho dela, mãe, não, eu preferia ver você morto do que ver você na igreja de crente. Eu lembro do dia que ela falou isso, foi humilhante, a gente ficou sem graça, que ela xingou todo mundo. 15 dias depois, o William parou de ir na igreja. 15 dias depois, bebendo uma cachaça num puxa-faca, esse moço tomou uma facada no coração e morreu assim em cima da poça de sangue. Você lembra disso? Morreu assim em cima da poça de sangue. Uma facada num boteco lá em Buritizeiro, em cima do coração. Caiu em cima da poça de sangue, morreu. Fazer o velório. Aí quem que a mãe lembrou de chamar para a infelicidade dela? Pastor Pedro. Ô velório duro. Mas pastor Pedro falou tanto trem. E uma das coisas que ele falou, eu falei: tá aí o seu desejo. Você não preferia ver ele morto num caixão do que servindo? Até o microfone protestou, tá vendo? Tá aí o seu desejo aí, ó. Agora esse sangue do seu filho, dona, está nas suas costas. Porque ele estava na igreja, ele tinha largado essa vida de brigar, de fazer gangue, de tomar cachaça, de arrumar confusão. E essa mulher ficou assim, e o pastor Pedro disse: foi o Espírito Santo mesmo, pegou ele lá e o pau quebrou e falou trem com esse povo, e falou trem com esse povo.
O que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Toma cuidado com esses Herodes. Às vezes o Herodes que vai apagar sua fé é o dono do boteco, às vezes é o dono da boca de fumo, mas às vezes o Herodes está dentro de sua casa. É alguém que vai desanimar você de servir o Senhor, de seguir o Senhor. Eu lembro quando eu converti, Sueli, Jardel zombaram de mim. Eu lembro que eu tinha uma bibliazinha, uma lanterninha, eu ia ler debaixo do lençol, porque Jardel tinha um sono que não podia nem acender a luz, implicando comigo. Ó, mãe, o doido está aqui lendo a Bíblia. Sueli falou comigo assim: vocês vão ficar crente agora então, não sei o que, não sei o que. Mãe falou comigo, eu tinha 2 filhos homens, agora tem um que é crente, que não era homem mais não. Mãe falou isso comigo. Eu estou no altar do Senhor, não estou mentindo. Meu tio Edson, menino, isso zombava de mim, isso criticava, e ele já é crítico de natureza, zombava, fazia chacota de mim. Os amigos, eu gostava muito de fazer esporte, treinava taekwondo, nossa, esse povo deu na minha cola, o pessoal da escola Elisa Teixeira de Carvalho, gente, já tive tanto, tinha uma professora, não sei se está viva, mas Baby, lembra de Baby, professora de psicologia, gente, essa mulher, ela pegava no meu pé, que você não tem noção. Moça, essa mulher criticava, e eu sentava de frente, toda a vida eu sentei de frente com a cadeira do professor, toda a vida eu sentei na primeira cadeira de frente do professor, e eu ficava de frente a ela, não tinha nada, eu pegava a Bíblia e ia ler, era proibido ler Bíblia aqui, e começava aquela zombaria, aqueles trem, aquelas coisas. Graças a Deus esse povo nunca fez a estrela apagar na minha vida, mas você tem que tomar cuidado, porque talvez alguém faça a estrela aqui, vocês entenderam o que é, né? Esse calor de servir a Deus, apague na sua vida. Irmãos, não deixe os Herodes alarmados, alvoroçados, tirarem você da presença de Deus. Às vezes você é um jovem, está na escola, talvez o Herodes que mata a sua fé é um professor, cheio de filosofia, cheio de coisinha. Às vezes é um amigo que você acha que é amigo, que vai tentar te tirar do caminho de Deus. Às vezes é uma zombaria, uma crítica, sabe? Uma palavra que te traz desânimo, que mata a sua fé. E deixa eu te contar uma coisa, é na sua perseverança que muita gente que tenta matar a sua fé se salva. Porque foi na minha perseverança que Sueli se converteu. Foi na minha perseverança que Jardel se converteu. Foi na minha perseverança que um tanto de gente que eu conheci na minha história de convertido se converteu, porque não me desanimaram. Minha palavra para você hoje é: não desanima, sai fora dos Herodes, ou então faz calar os Herodes que tentam matar a sua fé, mas guarda a sua fé, sobre tudo que se tem que guardar, guarda seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Não deixa a falta de fé entrar no seu coração, sabe, com as críticas, com as postagenzinhas de internet, das mais idiotas que acontecem. Isso tudo é Herodes que faz apagar a estrela que está trazendo você para os pés do Senhor. Você tem que ficar firme. Ah, mas o cantor tal aconteceu isso. Ah, mas o cantor tal aconteceu aquilo. Caiam 1000 do meu lado e 10.000 à minha direita, eu não seria atingido. Eu sirvo é o Senhor, e uma coisa que faço, e é que deixando as coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo, o prêmio, a soberana vocação em Cristo Jesus nosso Senhor. A estrela não pode apagar. A nossa estrela, sabe, e olha, presta atenção, como na minha perseverança Sueli foi salva por Jesus, na sua perseverança seus filhos são salvos, e você vai ter o prazer de um dia dizer assim, ó: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Minha esposa, meus filhos, meus netos, minhas noras, meus genros, nós somos uma família que serve ao Senhor. Família perfeita? Não, é utopia, não existe perfeição em nós, não tem perfeito aqui não, mas nós servimos ao Senhor, estamos buscando a Deus, estamos ali caminhando com o Senhor, todo dia aprende um pouquinho, todo dia melhora um pouquinho, se arrepende de um erro aqui, e vamos servir ao Senhor.
Mas não posso deixar os Herodes, a expressão que a Bíblia usa aqui, ó, tendo ouvido isso, alarmou-se, né? Os Herodes alarmados venham matar a nossa fé, com críticas, com palavras, com testemunhos, sabe, apontando o erro. Ó lá, ó, olha ali, ó lá, ó, olha para você ver ali, ó, olha aquilo dali, ó. Não, de jeito nenhum. Eu tenho que olhar para Jesus. Hoje é Ele, amanhã é eu. Então deixa eu olhar para Jesus. Eu vou fazer com Ele como eu quero que façam comigo quando for comigo. Eu vou fazer com o filho dela, a filha dela, como eu quero que façam com o meu filho quando chegar a vez dele. Porque a Bíblia diz que com a mesma medida com que medires, serás medido. Com o mesmo juízo que julgar os outros, serás julgado também. Então, meus queridos, vamos fazer isso. Não deixa a estrela, troca-se estrela aqui por esse calor do Espírito Santo da gente, ser apagado pelos Herodes da vida, não. Amém, amados? Amém? Quando você vê um cristão caindo, tropeçando, sabe o que você tem que fazer? É orar por ele, é pedir a Deus misericórdia, é pedir a Deus que dê graça. Mas, estou alarmado. Não, estou alarmado não. Eu estou na bênção, porque eu sirvo a Jesus. A palavra de Deus diz ao fraco, eu sou forte, né? Não diz ao fraco, não, que vergonha de você. Não, diz ao fraco, eu estou aqui minha mão, vamos embora. Vamos levantar que o nosso lugar não é aqui não, vamos continuar caminhando. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero convidar hoje, fazer um convite. Você que sentiu a estrela quase que apagando e agora você sentiu esse calor de novo voltar. Você que entendeu a necessidade, não é de Vinícius, Ravane, igreja, não, é de Jesus. Presta atenção que nós não pregamos aqui uma placa de igreja, nós pregamos Filho de Deus, falamos de Jesus. Você que está com vontade de entregar, pastor, eu preciso fazer isso? Precisa. Assim como você quer namorar com a moça, você tem que ir lá e apresentar-se para ela. Para Jesus também é a mesma coisa. Senão a gente podia ficar namorando só na mente, né? Igual quando era criança. Você está namorando com fulano? Namoro. Ela sabe? Não. Só eu que sei. Não fica namorando com Jesus sem Ele saber, não. Você tem que falar. Ah, mas e as pessoas? As pessoas têm que ver. As pessoas precisam ver que você serve a Jesus. Não é que você é perfeito, você não é perfeito, mas que você serve a Jesus. Eu queria fazer um convite. Existe alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus Cristo? Como é que eu faço isso, pastor? Dê um sinal com sua mão e nós vamos orar por sua vida. Existe alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus Cristo, quer confessar Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Levante sua mão e nós vamos orar por sua vida, te apresentando em oração ao Senhor, dizendo para Ele: Senhor, minha vida está nas suas mãos agora, quero seguir o Senhor, quero aprender com o Espírito Santo, pela Bíblia, como é que serve, como que eu adoro, como que eu devo proceder quando alguém faz algo ruim para mim, o que eu tenho que fazer. Isso você vai aprender pelo Espírito Santo aqui, ó, na Bíblia Sagrada. Existe alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus? Não tenha vergonha, levante uma de suas mãos e nós vamos orar por você. Existe alguém que quer fazer um compromisso com Cristo, quer entregar sua vida para Ele, quer dizer: Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, restaura, arruma as coisas aqui dentro. Existe alguém nessa noite, queridos, que quer entregar a vida para Jesus?
Não deixa os Herodes apagar a sua estrela, não. Não deixa, não. Se existir, você pode me interromper nessa oração que nós vamos fazer, porque eu quero orar por você também agora, que serve ao Senhor, mas quem sabe a caminhada tem sido difícil, tem sido ferrenha, tem te apertado. Quero orar para que a estrela brilhe de novo, que esse calor volte de novo no seu coração. Amém? Belisca para nós aí. Coloca a mão sobre o seu coração. Senhor, em nome de Jesus, hoje nós ouvimos uma palavra aqui falando sobre os magos que foram conduzidos a Jesus através de uma estrela. Nós não estamos aqui propriamente falando da estrela, não é isso. Nós estamos falando da direção de Deus, desse calor que a pessoa sente para servir a Deus, mesmo estando lá, às vezes sentado numa mesa de escarnecedores, às vezes sentado numa roda de pecado. Ali o Espírito Santo de Deus começa do nada a incomodar aquela pessoa. Isso é a estrela que eu estou querendo dizer aqui hoje, que começou a brilhar e está atraindo essa pessoa até Jesus. A maioria de nós aqui já fomos alcançados por esse brilho, por esse calor. Mas ao longo da caminhada aparecem alguns Herodes alarmados, com suas palavras, com suas reuniões, com suas convocações, com suas chamadas em secreto, e começam a falar e começam a usar argumentos para tirar a nossa fé, para acabar com o calor que nós estamos sentindo do Senhor, para tirar esse brilho que o Teu Espírito põe em nós. Hoje a oração é pedir ao Senhor, Espírito Santo, que afasta da gente os Herodes que matam a fé, afasta da gente as pessoas que matam a fé da gente, que tiram a gente da direção, que vão fazendo com que a gente esfrie. Oh meu Deus, não queremos ser juízes, não queremos ser promotores do mundo espiritual. Nós somos seguidores de Jesus. Ao longo dessa caminhada, alguns tropeçam, alguns caem, e o nosso papel não é jogar, chutar, é ajudar a levantar, porque estamos numa só caminhada, estamos em direção ao Senhor. Essa é a proposta do apóstolo Paulo na Bíblia, que a gente siga para Jesus. O autor aos Hebreus diz para a gente não se embaraçar, para a gente romper, para a gente caminhar em direção a Cristo, esquecendo aqui dos embaraços desse mundo, como diz Paulo, e agradando aquele que nos arregimentou para a guerra. Quem sabe tem gente aqui nessa noite que a estrela estava quase apagando, o calor estava quase esfriando. Meu pedido nessa noite é que o Teu Espírito Santo aqueça o coração dessa mulher, aqueça o coração desse homem, renove. E é na perseverança dele, é na perseverança dela, que a família vai servir o Senhor. A responsabilidade nossa de permanecer é muito grande, porque a recompensa é ver os nossos filhos nos Teus caminhos. Oh, aleluia! Canta um pedacinho aí. Cante. Não importa o que você fez. Interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado. E o quê? E não desiste de você. Diga isso, igreja. Ele não desiste de você. Ele
se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Importa com você. Ele se importa com você. Compreende o seu caminhar. Eu nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Rei. Calor de Deus no seu coração. Calor do Espírito Santo no seu coração. Meus irmãos, vamos fazer uma oração pela vida do nosso irmão Laerte. Laerte é aquele senhor que a gente sempre acompanhou. A esposa dele faleceu, a gente fez aquela cirurgia, né, no nariz. No aniversário dele um dia estava aqui no culto, né? A gente orou por ele na cadeira de rodas. Ele é bênção pura. E ele passou por 2 cirurgias agora, está de idade. E uma delas ocorreu uma complicação, né? Já está bem de idade. Vamos orar por ele, Laerte. Senhor, em nome de Jesus, colocamos o irmão Laerte diante do Senhor. Uma pessoa amada por nós, por essa igreja, uma pessoa muito importante. E a oração dessa igreja nesse momento é que o Senhor tome a vida do nosso irmão Laerte nas tuas mãos. Abençoamos ele com toda sorte de bênção em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Colocamos também, meu Deus, diante do Senhor esse encontro de casais que nós vamos ter agora esse final de semana no Aprisco, também os jovens que vão estar caminhando, fazendo um culto. Que o Senhor abençoe mesmo em nome de Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite, Deus, precisando de um toque do teu Espírito Santo, eu não sei, às vezes a pessoa é envergonhada, não fala. Deus, o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece a necessidade de cada uma dessas pessoas. Toma nas tuas mãos, Senhor. Opera um milagre poderoso na vida dessa pessoa. Mostra a ela, meu Deus, que o Senhor não abandonou, que o Senhor está com ela, que o Senhor é Deus gracioso, que o Senhor é Deus bondoso, que o Senhor salva e salva com poder, em o nome de Jesus. Toma, Senhor, a tua serva nas tuas mãos, que vai fazer um tratamento começando semana que vem. Toma o Elias, nosso irmão, nas tuas mãos, que já está fazendo um tratamento. Sê com esses irmãos, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E todo o povo de Deus juntos vamos dizer: amém, e amém, e amém, e glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Pergunta para alguém que está do seu lado aí: sua estrela está brilhando? Está chamando você para servir o Senhor? Ou tchê-tchê está mais forte? Paga esse trem aí, senhor. Deixa a luz de Deus brilhar na sua vida. Amém? Erga suas mãos aos céus. Domingo tem culto às 10 da manhã e às 18 da tarde. Não perca. Senhor, nós te agradecemos. Existem pessoas aqui na igreja e em outras que servem ao Senhor há 30, 40, 20, 10. Senhor, é tão bom quando nós vemos pessoas que servem ao Senhor assim, anos a fio, até o dia da morte. Faz com que a gente seja assim também, com que a gente sirva o Senhor a partir do dia que aceitou, a gente caminhe com o Senhor e ensine nossos filhos a caminhar, e ensine nossos netos a caminhar nos teus caminhos, e a nossa família seja conhecida como uma família de crentes, de adoradores, de gente de Deus. Que na casa do teu povo não tenha quem morra assassinado, que não tenha quem morra de doença ruim, que todos venham como Abraão, morrer de farta idade, de velhice, em nome de Jesus. Meu Deus, guarda o teu povo, guarda nossos filhos, guarda a nossa casa. Não permita, Deus, que o alimento, o pão de cada dia falte na mesa do teu povo. Não permita que a doença venha pegar o seu povo. Livra o teu povo dessas coisas, Senhor. É uma oração que nós fazemos agora, no nome de Jesus. Que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo, do Senhor e o amor de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Deus abençoe e não deixa nada matar sua fé. Beijo no coração. Boa noite. Deus abençoe, irmãos.